Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos. Cada um de vocês aqui é muito importante. Tenho certeza que vocês estão curiosos para discutir o assunto e agradecer muito a presença do Marcelo Zenkner, da Yun Kim, que são autores do livro e são pessoas que têm um renomado conhecimento. Daqui a pouquinho eu vou falar o currículo deles. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Yun, pela presença de vocês, em primeiro lugar aqui. E estamos aqui, eu, Daniela Manoli, da Bridge 3, a Mariana, a Natália. Para quem não conhece a Bridge 3, nós somos um centro de treinamento da Global Report Initiative, do IFRS no Brasil. Temos outros cursos também complementares, fazemos esses eventos abertos para estimular não somente a leitura de livros na área, mas outros temas que geralmente complementam o nosso conhecimento, e a leitura faz parte, né, desse rol de conteúdos. Nós temos outros eventos do Clube do Livro já gravados, que estão lá no nosso YouTube, a gente convida vocês a conhecer. E eu queria falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso evento. A gente faz algumas perguntas aqui para a Yun e para o Marcelo, no contexto do tema, né, que vocês receberam o convite, que é dentro do tema de um determinado capítulo do livro, que é um capítulo extenso, na verdade, é um livro por si só, e ele gera um assunto bastante rico. No final, a gente vai deixar cerca de 15 minutos para perguntas de vocês, então, se quiserem já ir colocando perguntas no chat, ou depois, no final, levantar as mãos, fiquem à vontade, né? Esse evento é para ser interativo. Vamos começar, então, né? No final, a gente vai sortear o livro, então fiquem por aqui, porque acho que a Kate já ganhou o livro aqui, né, Kate? A gente sempre gosta de sortear os livros. Então, vamos lá. Bom, falando um pouco sobre a Yun Kim, ela é advogada, consultora, escritora, palestrante, formada em Direito pela PUC, São Paulo, tem MBA em Governança Corporativa, especializações em sustentabilidade, economia circular e lei anticorrupção, cofundadora da plataforma Mundo ISD, membro independente do Comitê de Integridade da Petrobras, membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ex-diretora de Integridade do Grupo AEGEA e diretora jurídica da concessionária Águas do Rio, e ex-promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo por 16 anos. A Yun tem uma história incrível, né? Obrigada, Yun, novamente. E o Marcelo Zenkner também, os dois são coautores aqui e editores do livro, né, junto com o Fábio Galindo. Ele é Managing Director da FTI Consulting em São Paulo, ex-diretor de Governança e Conformidade da Petrobras, ex-promotor de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, ex-secretário de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo, líder do Comitê de Cultura de Integridade da Rede Brasil do Pacto Global, desculpa, Global da ONU, professor da Link School of Business da Faculdade de Direito de Vitória, FDV, doutor pela Universidade Nova de Lisboa, autor de vários livros, dentre eles Integridade Governamental e Empresarial, e este que é tema aqui do evento Fundamentos do ISD. Eu queria fazer uma pequena introdução antes de começar as perguntas, para contextualizar aqui para vocês, né? O livro, para quem não conhece ainda, o Fundamentos do ISD, o meu está cheio de marcações. Ele traz uma abordagem inovadora, né? Quando eu comecei a ler, foi muito curioso, porque geralmente a gente se depara com livros que às vezes são superficiais, esse não, ele vai a fundo no assunto. Os autores são realmente pessoas que têm um histórico incrível e colocaram todo esse conhecimento com muita generosidade no livro, né? Então, esse capítulo em si, que motivou esse clube do livro nosso,
Ele se chama Necessidade de uma Aferição Responsável e os Riscos do Greenwashing para o Movimento ESG. Então, a gente vai discutir alguns assuntos que permeiam esse assunto do greenwashing, como a gente pode evitar, e quais são os mecanismos principais que podem levar isso a acontecer e os que podem evitar. Eu acho que isso é muito útil, né, para todos que estão aqui militando aí dentro das empresas, trabalhando, construindo políticas, implementando sistemas de integridade, enfim, são vários exemplos que podem ser muito úteis aqui para todos nós no dia a dia. Eu queria começar então, Marcelo, com uma primeira pergunta para você. Vocês, logo no começo do capítulo, e aí eu estou vendo aqui que tem uma leitora ávida, né? A Camila. A Camila pode me ajudar depois com outras perguntas também. Vocês falam do compliance versus a integridade, né? Tem alguns aspectos que vocês trazem. Um deles é que aqui no Brasil, as nossas leis, né, evitam o uso de termos em inglês. Então, muitas vezes, nas empresas, você tem talvez um sistema de integridade que contemple o compliance, a integridade vem no lugar do compliance. Explica um pouco para a gente essa questão dessa diferença, né? Queria que você abordasse um pouco sobre isso, que é o que vocês falam no início do capítulo. E depois uma curiosidade bastante interessante que me chamou a atenção foi eh, até uma nota de rodapé que fala sobre a questão da ética versus princípios éticos, né? Às vezes as empresas chamam lá código de ética, mas o certo seria princípios éticos, né? E não uma ética geral. Não existe uma ética geral, existem princípios éticos que podem existir em cada ecossistema, vamos dizer assim, de cada empresa. Não sei se eu entendi bem assim, Marcelo, acho que você pode explicar melhor para a gente. Boa noite a todas e a todos, uma satisfação, uma alegria imensas. Dani, queria te agradecer muito pelo convite. Eu tenho um carinho especialíssimo por esse livro. É uma matéria em relação à qual eu venho me debruçando bastante, mas o motivo principal de ser um livro pelo qual eu tenho um apreço especial é exatamente o fato de eu ter escrito esse livro ao lado da Yun, que é uma pessoa adorável, uma amiga querida que a vida me deu, e eu tenho ainda o privilégio de poder ser, além de amigo, coautor de um livro junto com ela. Então, colocar meu nome lá no alto do livro, do lado do nome dela, para mim é motivo de muito orgulho, muita satisfação, né? Num momento da história tão difícil, né? Onde as pessoas elas acabam ali estabelecendo relações de verdadeiras inimizades, a gente ter do nosso lado uma pessoa em relação à qual a gente tem respeito, carinho, admiração e a gente ainda poder trabalhar do lado dela é motivo de muito orgulho e um privilégio. Assim também como em relação ao Fábio Galindo, que é um amigo também muito querido nosso. Nós, inclusive, tivemos essa ideia de escrever o livro quando nós três juntos conversando, nós três identificando que nós tínhamos muitos pontos em comum, porque nós três fomos promotores de justiça, membros do Ministério Público, cada um em um estado diferente da federação. O Fábio em Minas Gerais, a Yun aqui em São Paulo, eu no estado do Espírito Santo. E a gente conversando sobre ISD, nós percebemos que cada um de nós tínhamos uma habilidade especial em relação ao tema, né? O Fábio, muito voltado para questão relacionada ao meio ambiente. Ele, inclusive, hoje ele tem uma empresa que trabalha diretamente com a questão relacionada a créditos de carbono. Ele, na época do Ministério Público, já tinha também uma pegada muito forte em relação a essa temática. A IUM, por sua vez, sempre foi uma referência nacional na área de defesa dos direitos humanos, como promotora de justiça, tem uma pegada muito voltada
para a responsabilidade social dentro das empresas, a função social que as empresas elas devem desempenhar. Eu não conheço ninguém no Brasil que fala melhor desse tema do que ela. E eu, por aí uma série de contingências do destino, acabei me vendo como diretor de governança e conformidade da Petrobras, exatamente no período áureo da Operação Lava Jato, né? Um período em que a empresa ela precisava efetivamente de se reestruturar nessa área. E para mim foi uma oportunidade muito grande, porque eu, quando fui para Portugal para fazer meu doutorado, eu queria estudar, escrever e desenvolver um pouco mais a minha atividade profissional em relação ao tema prevenção à corrupção. Ainda não sabia direito de que maneira que eu poderia atrelar o compliance em relação a isso. Eu estou falando aqui do ano de 2010, então há 14 anos atrás, esse era um tema muito novo. Eu esperava poder encontrar esse tema quando eu chegasse em Portugal. E, na verdade, quando eu cheguei em Portugal, o tema que eu encontrei foi integridade corporativa, né? Inclusive, já ali se estabelecendo um contraponto muito grande em relação ao compliance. Eu poderia listar aqui uma série de diferenças em relação a essas duas questões, e em específico, mas acho que não é esse o objetivo do nosso encontro aqui hoje, mas sendo bastante sintético e sumarizando bastante. Uma empresa ela implementa um programa de compliance exatamente porque ela tem uma preocupação enorme de ver a sua marca, o seu nome, o CNPJ envolvido com um grande escândalo de corrupção e, via de consequência, via responder um processo em relação ao qual ela pode se ver ali sancionada com multas que podem ter ali um fator absolutamente até bilionário e também sanções de ordem reputacional. Aqui no Brasil, a gente tem, inclusive, como sanção de caráter reputacional, o registro do CNPJ da empresa no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né? Isso para empresas de capital aberto, eu tenho aqui várias clientes, isso pode ser até muito pior do que a própria sanção de caráter pecuniário. Então, por que que as empresas elas implementam programas de compliance? Exatamente por essa razão, porque o objetivo é prevenir que aquilo que é errado aconteça dentro da organização, especialmente em se tratando de questões afetas à corrupção. E é claro que eu passei por esse tema quando eu estava no início do meu estudo, mas eu vi que, na verdade, existe algo do outro lado do muro, que é exatamente o sistema de integridade. Enquanto um programa de compliance tem por objetivo evitar aquilo que é errado dentro de uma organização, um sistema de integridade tem por objetivo valorizar aquilo que é certo. E convenhamos, valorizar aquilo que é certo é muito mais do que apenas e tão somente evitar aquilo que é errado. Quantas pessoas nós não conhecemos que batem no peito para dizer que nunca fizeram absolutamente nada de errado a vida toda, ou pelo menos nunca foram flagradas fazendo algo de errado, assim também como acontece em relação às empresas. Mas a pergunta que tem que ser feita é outra: fizeram aquilo que é certo? E a gente tem aqui no Brasil, desde 1976, previsto na lei das SAs, a função social das empresas. E quando isso é reclamado, uma empresa efetivamente exercer a sua função social, é claro que ela não está ali única e exclusivamente voltada para evitar aquilo que é errado, e sim valorizar aquilo que é certo. E eu fico muito feliz de eu ver hoje em dia esse conceito de integridade corporativa sendo cada vez mais valorizado. Inclusive, a CGU ela atualizou agora recentemente o seu caderno de boas práticas voltadas para as empresas do setor privado, e ela trouxe esse conceito de integridade estabelecido de uma maneira muito mais ampla. E aqui falando do ISD. Vejam como que o conceito de integridade ele é mais amplo. Uma empresa que tem corrupção zero,
mas que polui o meio ambiente, que não trata adequadamente os seus dejetos sólidos, será que ela é uma empresa íntegra? Uma empresa que tem corrupção zero, mas é leniente, aceita e às vezes até estimula o trabalho escravo, o trabalho forçado, o trabalho infantil na sua cadeia de fornecedores. Será que essa é uma empresa íntegra? Uma empresa que tem corrupção zero. E a gente tem caso bem recente aqui no Brasil, mas que tem uma péssima governança, cujos registros contábeis e financeiros são adulterados, são fraudados. Será que essa é uma empresa que pode ser considerada íntegra? Então a gente percebe que a abrangência do conceito de integridade corporativa vai muito além do compliance. Aliás, tem um livro fantástico publicado recentemente, só está em inglês ainda, não temos ainda o lançamento no Brasil, pelo professor Antonino Vaccaro, cujo título é Compliance Beyond Compliance, quer dizer, o compliance além do compliance. E o que é o compliance além do compliance? O compliance além do compliance é exatamente a integridade corporativa. E a gente teve uma falha, respondendo mais diretamente à sua pergunta, Daniela, e já querendo também depois ouvir a Yun, uma questão muito interessante aqui entre nós no Brasil. Eu acompanho desde sempre essa questão, até porque o período do meu estudo no doutorado coincidiu aqui com a entrada em vigor em 2013, quer dizer, a publicação em 2013 e a entrada em vigor em 2014 da Lei 2.846, a primeira minuta dessa lei, que foi elaborada ainda por um grupo de trabalho lá na CGU, ela continha a expressão programa de compliance. A gente sabe muito bem que a Lei 12.846 ela é uma decorrência da Convenção da OCDE de combate ao suborno transnacional. E a Convenção da OCDE ela faz referência ao compliance, que nós importamos aqui para o Brasil. E é uma expressão realmente consagrada internacionalmente. Mas aí, no grupo de trabalho, alguém levantou a mão e disse assim: olha, a gente não pode usar compliance no texto da lei, porque a Constituição veda a utilização de palavra em língua estrangeira na lei brasileira. E é óbvio, você imagina se a gente tivesse palavras em outras línguas na nossa lei. As nossas leis já são difíceis de serem compreendidas, imagina se a gente tivesse palavras em língua estrangeira. E aí perceberam que não poderiam usar a expressão programa de compliance. E aí, a primeira coisa que fizeram foi fazer a tradução ao pé da letra, programa de conformidade. E tanto isso é verdade, e aí trabalha agora na Petrobras, eu fui diretor da diretoria de governança e conformidade, porque foi exatamente nesse momento que se começou a discutir a criação dessa nova diretoria. E aí, seguindo aquilo que estava sendo discutido em Brasília, criou-se a diretoria de governança e conformidade. Mas aí uma outra pessoa levantou a mão e falou: olha, conformidade, a gente tem que convir aqui que não é uma palavra muito familiar para o brasileiro. O que é, afinal de contas, conformidade? Eu acho que é difícil encontrar uma pessoa que já tenha usado essa palavra aqui no seu dia a dia. E aí alguém do grupo de trabalho que já percebia os ventos que sopravam da Europa e dos Estados Unidos falou: olha, tem se falado também em programa de integridade. Vamos colocar programa de integridade. E foi assim que a nossa lei ela acabou sendo publicada. Ela faz previsão de uma estrutura de compliance, mas usa a nomenclatura programa de integridade. E é interessante porque isso prevaleceu desde 2013, quando a lei ela foi publicada, até 2022, quando foi editado o decreto 11.129, que pela primeira vez trouxe a previsão no artigo 56, inciso 2º, como um novo elemento. Olha o absurdo que eu vou dizer agora. Como um novo elemento do programa de integridade, a disseminação e absorção da cultura de integridade no âmbito das organizações. Dani, como que nós podíamos ter no Brasil um programa de integridade que não tocava no elemento cultura de integridade? Agora sim, talvez, nós possamos dizer
que a legislação brasileira ela contempla efetivamente um programa de integridade à luz daquilo que é preconizado na Europa e nos Estados Unidos. E para fechar aqui a explicação e passar a palavra para a Yun, isso foi muito interessante para mim, porque quando eu assumi a diretoria de governança e conformidade da Petrobras em 2019, eu encontrei um programa de compliance estruturado, que eu tenho chamado de compliance estrutural clássico, que é um programa de compliance repressivo, é um programa de compliance rígido, é um programa de compliance cheio de instâncias decisórias, até porque as pessoas não confiam umas nas outras. E a minha missão, eu percebi, era exatamente transformar o programa de compliance da Petrobras, que existia à época, num autêntico e efetivo sistema de integridade. Uau, que aula que você deu agora para a gente, Marcelo. Maravilhoso, excelente entender essa diferença. E você tocou num ponto que seria a próxima pergunta, que aí eu vou passar então a palavra para a Yun, para ela falar para a gente sobre o papel da cultura, do propósito num sistema de integridade. Boa noite a todos. Obrigada, Daniela, pelo convite. Acho que cabe mencionar aqui que nós nos conhecemos na Noite de Autógrafos de um outro livro, criamos esse vínculo, sou fã do seu trabalho, da Bridge 3, desse clube de livro que você faz, que eu já acompanhei outros casos, e estou vendo aqui também alguns rostos conhecidos, alguns só pelo nome também, mas assim, Camila, Gabriel, Pedro Felipe, obrigada. Acho que são pessoas assim que acompanham o nosso trabalho, que mostra que de alguma forma a gente mantém essa consistência. Depois de tudo que o Marcelo falou, difícil até de trazer algum elemento a mais, que ele é essa pessoa que você vê profundo e ao mesmo tempo extremamente afável, acessível. Tudo que eu falo sobre integridade e compliance é muito repetindo, secundando as palavras do que eu aprendi com o Marcelo, que afora esse livro nosso, ele tem diversas outras obras e um bem voltado para essa prática de integridade. Então, assim, muito do que eu vou falar está no livro dele, eu vou aqui só emprestar a minha voz, por isso que eu insisti tanto que nossa noite tinha que ser dividido com ele. Agora você entende o porquê, Dani. Eu vou só pegar um ganchinho da pergunta anterior, né? A ética é plural, a ética é valor, a ética é diversa. Não tem como a gente codificar a ética. Por outro lado, quando a gente vai visitar a cultura de integridade, código de conduta, é exatamente isso. É o que a empresa tem de propósito, além de gerar o lucro, por que ela existe, e baseado em quais valores ela gostaria de existir, e baseado em quais valores ela gostaria que seus colaboradores e seus parceiros de negócios mantivessem todo o trabalho, todo o negócio. Então, nós estamos falando principalmente da expectativa de comportamento, porque de um lado é impossível você codificar todas as situações de antemão, o que pode, o que não pode se fazer, ou se a gente fizer isso de uma forma, você ingessa a empresa, você superdimensiona, você torna cara a estrutura de controles, de auditoria, você impossibilita a empresa de um jeito ou de outro. Então, na ausência de uma regra específica de processos e procedimentos, quando você trabalha com a cultura, que é o alicerce, que é o valor, se o valor verdadeiramente permeia a empresa, o colaborador vai saber qual é a expectativa de conduta aguardada dele, que tipo de comportamento é o correto, o que está alinhado ou não. Então, o sistema de integridade entra juntamente com o valor, o propósito, a transparência, para trazer essa coerência, essa coesão, essa congruência lógica do que é pregado enquanto valor e propósito, nessas situações em que inexiste uma orientação específica, ou de repente você nem consegue consultar o seu gestor, tem aquela situação de dúvida. Mas em havendo um valor bem permeado, você sabe se você está de acordo ou não com uma atitude que será ou não questionada. Tanto assim que uma das coisas que o Marcelo fala muito é sobre erros, né? Enquanto colaborador, você pode cometer erros. Aliás,
A cultura de aceitar o erro é a base da inovação, é a base de conhecer e a pessoa conseguir performar e ser o que ela é, agir com segurança psicológica dentro da empresa. E saber que se não tem má fé, se for um mero erro procedimental ali, não cabe uma punição, que, aliás, o sistema de compliance, junto com o canal de denúncia, junto com todas as consequências e medidas disciplinares, não é primeiramente de punir, né? É primeiramente de detectar algumas falhas sob o ponto de vista de risco, conseguir aprimorar o sistema, e sim, havendo desvio de conduta que está totalmente fora do que a empresa corporativamente prega, haver sim também a punição, né? Então, nesse aspecto, já tocando um pouco, tangenciando o nosso tema, problema de greenwashing, que parece que está ali na ponta de querer melhorar a reputação, na verdade está dentro do valor, está dentro da cultura. Uma empresa que tem muito certo o seu propósito, os seus valores e cultura de integridade bem permeada em toda a empresa, não tem como praticar o compliance, não tem como praticar o greenwashing, porque isso contraria na veia tudo que ela prega enquanto a sua existência no mundo. Então, só para pontuar essa questão da ética e da conduta, né? Então, assim, ao passo que a integridade, o valor é o alicerce para gerar confiança e responsabilidade, né? Do colaborador, do parceiro de negócio, saber que não serão punidos se não agiram de má fé, se não agiram com culpa grave, enfim. E gerar essa confiança, porque é impossível num país como o nosso você conhecer todas as regras, todas as leis, e até mesmo dentro de uma empresa, imagina uma empresa muito grande, cheia de processos, procedimentos, diferentes áreas, tem um emaranhado de processos e procedimentos, e às vezes, por mais treinamento que se dê, é impossível você saber de absolutamente tudo. Então, tendo valor, você gera confiança, transparência, e ao mesmo tempo saber que você será responsável por aquilo que você pratica. Excelente, exatamente. Os casos de greenwashing, eles podem ser muito sutis, e são detalhes que, às vezes, para nós, né, às vezes pessoas leigas, elas só vão, ou não vão descobrir, ou vão descobrir pela imprensa, ou vai ser um denunciante interno da empresa, ou alguém que vai e resolve fazer uma investigação. Então, passa por tudo isso que você falou, e nós vamos chegar também mais a fundo nesse assunto do greenwashing, porque todo esse sistema de integridade, a cultura e o propósito são necessários para evitar esses problemas, né? Porque isso tudo é outra questão também que o Marcelo trouxe antes, que é a questão da reputação, né? Que é esse valor intangível que as empresas constroem, que pode ser destruído de uma hora para outra, né? Basta acontecer um problema e ter uma perda irreparável, é o que você mencionou. E você acha, Marcelo, que um sistema de integridade ele pode ajudar a evitar esses problemas reputacionais, junto com a cultura e o propósito, né, que aí trouxe? Ô, Dani, a gente olhando para o livro, se você prestar bastante atenção no título, porque a gente costuma tratar do livro sempre dizendo que o título é Fundamentos do ISD, né? Mas logo abaixo tem um subtítulo que eu acho que ele é muito importante, porque está escrito ali com todas as letras: Geração de valor para as empresas e para o mundo. E muitas vezes fica parecendo que o meu discurso da Yun e do Galindo é um discurso altruísta, é um discurso de virtudes, é um discurso de natureza filosófica. Eu sempre costumo dizer, principalmente quando eu estou atendendo a empresas, que o meu discurso é business. Business for business. É aqui o que eu queria trazer. É claro que eu quero fazer entregas que tragam resultados positivos, inclusive no plano financeiro, para as empresas, mas eu quero fazer isso fazendo aquilo que é certo. E é isso que a gente
procura demonstrar no livro. Esse foi mais um ponto em comum que aproximou muito a mim, o Galindo e a Yun, porque nós entramos no Ministério Público porque nós tínhamos como propósito de vida gerar uma transformação social com o nosso trabalho. A gente queria efetivamente, quando nós entramos no Ministério Público, fazer a diferença. E nós procuramos, nós três, honrar o Ministério Público e oferecer aquilo que a gente tinha de melhor. Infelizmente, muitas e muitas vezes não é isso que a gente vê, né? Falando até no serviço público de um modo geral. Claro que nós temos excepcionais profissionais, mas existem muitos ali que entram apenas para pendurar o paletó e não foi esse efetivamente o nosso caso. E aqui é a mesma coisa, nós procuramos mostrar para as empresas que a gente tem que, sim, alcançar o lucro, mas não gerando problemas para a sociedade, até porque a sociedade já tem problemas de sobra. As empresas elas têm que alcançar o lucro oferecendo soluções para os problemas que a sociedade tem. Essa mudança de perspectiva ela é enorme. Ela faz toda a diferença. Quando eu cheguei na Petrobras, aliás, e talvez até escute isso até hoje, os empregados da Petrobras costumam se chamar de petroleiros. Você é petroleiro, você é petroleiro há quantos anos, né? Eles se identificam dessa maneira porque o propósito da Petrobras, e todos diziam isso, é extrair petróleo do fundo do mar em águas ultraprofundas a 300 quilômetros da costa. E eu dizia sempre para eles, olha, esse não pode ser o propósito da Petrobras, porque quando nós estamos delineando propósito, a primeira coisa que está conectada com essa questão é a sustentabilidade. Eu gosto muito de um conceito do Paul Pullman de sustentabilidade que, ao mesmo tempo, é simples e profundo. Aliás, a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Então, aquilo que é simples sempre, para mim, fala muito alto. E o Paul Pullman diz o seguinte, o que é sustentável? Sustentável é aquilo que você pode fazer para sempre. E eu mostrava para eles na Petrobras, olha, o propósito da Petrobras não pode ser extrair petróleo em águas ultraprofundas, porque isso não é sustentável. Isso não pode ser para sempre. Ah, mas as nossas reservas, elas são suficientes aí para 150 anos. Ok, mas não é sustentável. 150 anos não é para sempre. A Petrobras ela não pode ser uma empresa produtora de petróleo. Isso não pode ser o propósito da Petrobras. O propósito da Petrobras é a produção de energia. Se não fosse a energia, olha como é que nós estamos solucionando um problema da sociedade. Se não fosse a energia, nós não estaríamos aqui reunidos fazendo esse encontro. Aí sim você consegue fazer essa concatenação. Isso é muito bacana, porque a gente supera uma ideologia que vinha lá da década de 70, do Milton Friedman, que dizia que empresa existe para dar lucro. Ponto final. E lucrando, a empresa vai gerar mais postos de trabalho, vai gerar mais empregos e vai recolher mais impostos. E aí, com o dinheiro dos impostos, o governo que se vire para melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive limpando, se for o caso, a sujeira que venha a ser espalhada pelas empresas. Essa concepção, ela ficou no tempo. Passaram-se 50 anos e hoje o professor Colin Mayer, que é da Universidade de Oxford, é o maior opositor a essa referência do Milton Friedman, exatamente para oferecer essa nova linha de pensamento, de que empresas continuam a existir para gerar lucro, mas gerar lucro dessa maneira. E isso muda completamente a visão e o modo de as empresas realizarem as suas operações. Então, a primeira coisa que tem que acontecer dentro de um sistema de integridade é exatamente você identificar qual é o propósito da empresa. Eu trabalho aqui no meu dia a dia com muitas empresas estruturando seus sistemas de integridade. Semana passada eu
estava aqui num projeto de reformulação do Código de Conduta Ética de uma empresa e na primeira reunião que eu fiz com o pessoal da área, eu disse, qual é o propósito da sua empresa? E eles não sabiam responder. Falei, eu estou querendo saber para que a sua empresa existe. Eles não sabiam responder. Eu falei, olha, enquanto vocês não conseguirem delinear o propósito, eu não tenho como elaborar o código de conduta ética de vocês, porque essa é a pedra fundamental. É a partir exatamente desse propósito delineado que eu vou poder construir o código de conduta ética de vocês. É a partir daí que eu vou poder saber quais são os valores que vocês querem entregar para a sociedade e para a sua própria força de trabalho. E aí sim, dentro do sistema de integridade que você viu aí no livro, de que maneira que ele é delineado, a gente parte desse step one, que é exatamente você estabelecer o propósito da organização, até chegar no objetivo final e estratégico, que é fortalecer a reputação. Olha como é que é diferente, Dani, quando a gente compara com um programa de compliance. Qual é o objetivo de um programa de compliance? Evitar que a empresa não se envolva com escândalo. Isso é muito pouco. O objetivo de um sistema de integridade é fortalecer a reputação da empresa, fortalecer a marca, fortalecer a imagem, fazer, como a Yun disse, com que os melhores profissionais de mercado queiram trabalhar naquela empresa. Vai haver uma sinalização positiva nesse sentido. E está demonstrado, e aí que vem o ponto no qual eu queria chegar, está demonstrado por várias pesquisas, e a gente coloca isso no nosso livro, que as empresas que têm o propósito mais fortalecido são as empresas que mais lucram. Tem uma pesquisa de mercado que é realizada todos os anos por uma consultoria americana chamada Etsphere. Eu acompanho já essa pesquisa já há muitos anos. Ela faz mais ou menos uma listagem como faz a CGU em relação ao selo Proética, né? Lista, então, ali quais são as empresas consideradas mais éticas do mundo. Eu diria as empresas consideradas mais íntegras, considerando, inclusive, políticas ESG. E ela mostra, o que é interessante dessa pesquisa é que ela mostra, no final, fazendo um comparativo com a linha média de lucratividade das empresas de um modo geral, que essas empresas consideradas mais íntegras, pela última pesquisa, elas estão 12,5 pontos percentuais nos últimos 5 anos acima da linha média. Isso mostra muito bem que alocar recursos num sistema de integridade não é uma despesa, como muitos empresários sem visão ainda acham que é, e sim um investimento. É verdade que é um investimento de médio e longo prazo. Não é um resultado que você vai alcançar no resultado trimestral da empresa, mas é um resultado bastante considerável. Interessante que você fala de fortalecer, e isso faz uma conexão com a captura das oportunidades. As empresas que mostram melhores resultados conseguem capturar melhores oportunidades, e assim elas vão catalisar isso e transformar isso ao longo do tempo, mas precisa ter uma visão de longo prazo também, que é bem difícil a gente ver acontecer, né, nas estruturas de governança como um todo, né? Porque além, né, do sistema de integridade, tem que fazer parte também essa visão de longo prazo, para que isso que você trouxe do lucro, né, em primeiro lugar, não seja o objetivo primeiro da empresa, né? E aí, Yun, aproveitando esse tema, como dar transparência para isso tudo, né? Para esse sistema de integridade? Porque assim, a sociedade quer saber, a gente tem que prestar contas, né? Faz parte do sistema de governança, fazer essa prestação de contas, dar essa transparência, e eu acho que isso ajuda a fortalecer também o sistema de integridade, como o Marcelo falou. Se você puder falar um pouquinho sobre a transparência que vocês trazem no capítulo também. E, pessoal, a gente está finalizando aqui essa parte para abrir para vocês, para as perguntas de vocês, e esses assuntos que a gente trouxe estão conectados com o tema aqui do greenwashing, né? Eles todos permeiam. Vamos lá, Yun.
Vamos lá. Então, sobre a transparência, eu gosto de primeiro abordar a transparência interna da organização, porque nosso maior promotor, até mesmo nosso maior detrator, são nossos colaboradores. Dentro de uma empresa, se você não pratica a transparência e a coerência com o que você prega, seu maior detrator vai ser seu funcionário. Eu adoro falar isso nos treinamentos. Se você vende algum tipo de produto na sua empresa e seu funcionário não consome o seu produto, tem alguma coisa muito errada. Se ele não tem o orgulho de pertencer, tem alguma coisa muito errada. Então, de dentro da casa, a transparência se reflete nas comunicações periódicas e claras. Porque as coisas, a gente sabe muito bem a história da Rádio Peão, né? Não adianta. As pessoas não ficam sem informação. E na ausência de uma informação clara, de um recado claro, começa a especular. E cada um especula de um jeito. E cada um especulando de um jeito, você traz uma insegurança dentro da empresa. Então, primeira forma de praticar transparência é com comunicações claras, internas e coerentes com tudo que é pregado enquanto valor, enquanto propósito. E claramente para público externo, para os diversos stakeholders, uma informação confiável, fidedigna, útil, para que cada vez mais se reduza a assimetria de informações. Né? Nunca, jamais o stakeholder externo vai saber tanto quanto tem informações que nem podem ser divulgadas, não estou falando disso, da estratégia de informações, mas assim, na medida do possível, tudo que reflete sobre externalidades, em especial os efeitos adversos, precisam ser comunicados, né? São essas informações confiáveis, até mesmo para que as informações positivas possam ganhar um espaço de divulgação, é também comunicar como a gente impacta negativamente com nossas atividades, causando externalidades negativas. E um terceiro ponto que eu gosto de falar é dessa divulgação proativa. Eu gosto de falar da intencionalidade. Não é comunicar por um dever simples, tão somente o mínimo possível, nas letrinhas pequenininhas para que ninguém leia. É muito pelo contrário. É divulgar para que a informação seja absorvida por diferentes stakeholders, não só um stakeholder de grupo de investidores, de analistas, mas para a sociedade como um todo, mostrando a intencionalidade. A gente tem falado bastante dessa genuinidade, da intencionalidade na transparência, na divulgação, mesmo independentemente das obrigações dos reguladores, das leis que vêm, tem que ter essa prática alinhada de você, de uma forma autorregular e de uma forma proativa, levar para a comunidade, sociedade, para diversos stakeholders, seus consumidores, essa dupla materialidade que a gente fala, né, de como a empresa é impactada pelo meio em que se encontra, seja meio social, meio ambiente, planeta como um todo, seja para mostrar como nós impactamos enquanto empresa a sociedade e o meio ambiente. Dessa forma, esses 3 pontos eu acho que são fundamentais quando a gente fala da transparência. Bom, eu acho que a gente abordou aqui vários temas que vocês trazem no capítulo, mas ele é muito mais rico do que isso, então, com certeza, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão com certeza ganhar muito, né, fazendo esse estudo profundo, não só desse capítulo, mas dos demais. E eu vou trazer algumas perguntas aqui da nossa plateia, e se der tempo a gente faz as outras que a gente bolou aqui. E ainda tem o sorteio, né? A Rose, oi Rose, tudo bem? Ela trouxe aqui a ideia dos programas de integridade e compliance não seria tirar essencialmente a subjetividade, ou seja, um erro é um erro? Quer que eu responda? É para mim? Sempre vai ser você que vai ter a preferência. Rose, né? Obviamente, Rose, quando a gente codifica de alguma forma, seja código de conduta, sejam as políticas, as normas internas, tudo tende a trazer a padronização, a expectativa de um regramento para até poder trazer controles e auditar, né? Trazer a rastreabilidade e a auditabilidade de tudo isso. Só que jamais a gente pode perder de vista as nuances do comportamento humano que acontece dentro da empresa também. Então,
quando eu trouxe aquela questão que o Zenker fala bastante, de um erro sem intencionalidade, sem repetição, sem má fé, você não pode simplesmente sair punindo, né? Então, o sistema de compliance não é um sistema punitivo, ele é principalmente preventivo, o sistema de integridade, né, melhor dizendo, é um sistema preventivo que tende a sempre ser incremental, com uma retroalimentação para a melhoria dos controles, para que os riscos sejam mitigados da melhor forma possível. Nesse sentido, sim, acredito sim que é para tirar subjetividade naquelas situações, mas sempre haverá nuances, porque a gente está falando de pessoas. No fim, é tudo sobre pessoas. Marcelo, o que você pensa? Não, eu queria só ilustrar, concordo, é claro, com absolutamente tudo que você falou. Foi até interessante que recentemente eu, participando também de um evento, a pergunta que veio no final, Dani, foi assim: Marcelo, você fala de integridade o tempo todo, de valorização das práticas corretas, você não faz nada errado? Eu falei, olha, eu erro até muito mais do que eu gostaria, né? Eu erro pra caramba, eu erro todos os dias, até porque integridade não é sinônimo de perfeição. E nenhum ser humano é absolutamente perfeito. Isso é da nossa própria natureza. E isso, por óbvio, tem que ser considerado dentro de um sistema de integridade. A diferença é que o íntegro, ele erra tentando acertar. E isso é que precisa de ser valorizado. E esse foi um dos projetos que eu implementei durante a minha gestão à frente da DGC, na Petrobras. Hoje nós temos lá o termo de compromisso disciplinar. Só para vocês entenderem como é que funciona, acho que a Yun ela aplica bastante lá no dia a dia dela do Comitê de Integridade. No finalzinho do meu mandato, em 2021, o Itaú, eu posso dizer o nome aqui, e aqui não existe demérito absolutamente nenhum, isso foi devidamente publicado. O Itaú divulgou que estava demitindo, sem justa causa, 50 colaboradores que foram identificados pelo seu programa de compliance como sendo receptores, enquanto colaboradores do Itaú, do auxílio emergencial do governo federal em razão da pandemia. Então, o que o Itaú fez? Rodou os controles internos pelo CPF, cruzou com a base de dados do governo federal, identificou 50 colaboradores do Itaú recebendo o auxílio emergencial do governo federal. O que o Itaú fez? No dia seguinte, demitiu, sem justa causa, os 50 e publicou na imprensa a medida, anunciando que aquilo fazia referência à boa prática do sistema de compliance do Itaú e que o Itaú não admitia desvios éticos. Eu achei muito interessante aquilo, Dani, porque alguns meses antes eu também tinha feito a mesma coisa na Petrobras. E para começar, nós identificamos lá na Petrobras 7 colaboradores recebendo o auxílio emergencial, num universo de 60 mil empregados. Isso já mostra que nós tínhamos ali um índice bem adequado de absorção de cultura de integridade. Só que a Petrobras não demitiu os 7 imediatamente. Nós abrimos procedimentos disciplinares para verificar a situação no caso concreto. Primeira constatação: nenhum dos 7 pediu auxílio emergencial como empregado da Petrobras. Pediram antes de serem contratados. E continuaram recebendo depois de contratados. É verdade. Não há dúvida de que existe ali um erro, uma falha, um desvio. Mas no momento do requerimento não havia má-fé. E aí, isso que é interessante no sistema da Petrobras, qual foi o passo seguinte? Vamos ouvir os colaboradores. E as justificativas foram sensacionais. Um disse assim: olha, realmente eu estou errado, eu estava desempregado, morando com a minha família em Fortaleza, eu fui chamado pela Petrobras, precisei de mudar para o Rio de Janeiro com a minha família inteira, em 15 dias, minha vida virou de cabeça para baixo, isso saiu do radar, eu estou errado, mas eu quero devolver o dinheiro. O outro veio e disse assim:
É verdade, eu estou errado. Estão aqui todos os e-mails que eu já mandei para o governo federal para tentar cancelar o pagamento do auxílio e eu não consigo cancelar. Me ajuda, por favor. O que a Petrobras fez? Assinou um termo de compromisso com os 7 colaboradores. Os 7 reconheceram que estavam numa situação de não conformidade. A Petrobras auxiliou os 7 a cancelar o benefício. A Petrobras fez um desconto em folha de pagamento parcelado com 7 para devolver o dinheiro aos cofres públicos. Os 7 assinaram o documento reconhecendo a falha e a divulgar a boa prática no âmbito das suas respectivas áreas. Isso mostra a confiança que a empresa tem nos seus colaboradores. Isso evita que a empresa alimente o desemprego que já anda tão grande. Isso evita que a empresa perca, às vezes até para um concorrente, todo o treinamento que foi dado para o colaborador. É claro que esse sistema dá muito mais trabalho. É muito mais difícil fazer tudo isso do que fazer o que o Itaú fez, simplesmente demitir imediatamente. Agora, pergunto a vocês, qual é o mais efetivo, o sistema da Petrobras ou o sistema do Itaú? Um é um programa de compliance, o outro é um sistema de integridade. Exemplo perfeito, muito bom. Inclusive está no capítulo e eu tinha me esquecido de trazer esse exemplo. Foi muito bom, Marcelo, que você trouxe. Esses termos, tem os termos de ajustamento de conduta, né? Que geralmente acontece isso até no âmbito da CVM, alguns órgãos públicos, e você fez esse modelo no âmbito da Petrobras e está funcionando muito bacana isso. Excelente esse exemplo. Eu acho que isso responde aqui também a afirmação da Kate, né, que a reputação está cada vez mais fazendo parte da matriz de risco das empresas. É uma pergunta sua, Kate, ou uma afirmação? Se a Não, reputação... é uma afirmação, assim, pelo que eu tenho visto, né, nos relatos, tem entrado cada vez mais na matriz de risco corporativo, é, tirando aí o Bam Bam Bam, que é o LGPD, muito essa questão também enfim, da reputação, né, da reputação da empresa. Ou seja, o que ontem cabia, hoje já não cabe mais, né, em muitas situações. Perfeito. E aqui o Pedro Felipe, é objetivamente claro que o propósito também fortalecer a reputação da empresa. Ao propósito da sigla, né? Que é fortalecer a reputação da empresa e evitar desconformidades com a lei. No entanto, muitos ainda se sentem ameaçados com a sigla ESG. Será que é necessário repensar uma melhor maneira de esclarecer isso para as empresas e para a sociedade, incentivando e estimulando? E um? Pedro gosta de fazer perguntas provocativas, ele sempre me manda mensagens. Como todo assunto relevante, acho que a gente não avança sem medo, sem desconfiança, sem retrocessos. É um tema relativamente novo, se a gente for... Eu sempre gosto de fazer uma comparação. A contabilidade, a primeira vez que se falou contabilidade enquanto ciência, data de século XVI. E até hoje a gente fica IFSS, IFRS, norma, esses anos todos. ESG, enquanto termo, está completando 20 anos esse ano, né? Não, enquanto sustentabilidade, preocupação, enquanto valor, dilema moral, existe há mais tempo, mas enquanto métrica do mercado, buscando essa padronização, essa conexão com o desempenho financeiro, é algo muito recente. Então, me parece que é do ser humano temer o novo, temer o diferente, até mesmo porque o próprio capitalismo vem sofrendo série de transformações para a gente estar aqui 7 horas da noite debatendo o que seria o propósito, o que seria a geração de valor compartilhado, além do desempenho financeiro, que até 20 anos atrás era a única métrica válida, que todos aplaudiam, todos batiam palma. Então, me parece que é um processo natural. Eu sou otimista de que estamos avançando. Não à toa, a gente fala no livro sobre
padronização, no final desse capítulo que a Daniela trouxe para nosso debate hoje, a gente fala, inclusive, de diversas métricas, diversos indicadores, e a gente fala dessa padronização. Óbvio que o livro já ficou defasado diante desse tema que anda com uma atração incrível, é um assunto que está andando bastante, e de 2023 para cá a gente já tem regulamentação, né? Então, com a força da regulamentação, inclusive internacional, com as empresas âncoras adotando as boas práticas, com a necessidade de bancos, securitizadoras, todas as empresas de capital aberto tendo que cumprir alguns deveres que vai cascatear na cadeia como um todo, acho que isso vem com uma força, assim, de uma forma que não tem como a gente escapar. É óbvio que é importante quebrar a bolha, é óbvio que é importante a conscientização, o letramento, mas me parece que nós estamos caminhando. Queria ouvir vocês, Dani, Zenkner. Quer A comentar? gente veio aqui também para aprender, porque a audiência está muito qualificada. A gente quer aproveitar, inclusive, esses insights aí de tanta gente boa que está aqui hoje. Eu quero aproveitar, assim, vamos finalizar com a pergunta aqui do MIQ. Como é seu nome, por favor? Eu te perguntei aqui no... Tá só MIQ. A sua pergunta foi... Miki, boa noite, Miki. Boa noite. Você perguntou como promover uma mentalidade de liderança que prioriza não apenas o crescimento econômico, mas também impacto social e ambiental, né? Essa liderança realmente esse exemplo vem de cima, a gente falou aqui do propósito, né, da cultura. Se vocês quiserem, quer comentar, Marcelo? O requisito zero, né, de um programa de compliance, aí sim, de um programa de compliance, inegavelmente, aliás, em qualquer manual, ele aparece como sendo o primeiro, até porque sem ele não existem os demais, é o tone at the top. Mas essa concepção do tom que vem de cima, né, quer dizer, os sinais que vêm de cima, a orientação que vem de cima, ela, inclusive, em tempo presente, já se mostrou superada. Porque as pessoas, elas adequam o seu comportamento não pelas histórias que elas escutam, mas sim pelo exemplo que as pessoas dão. É aquilo que os americanos chamam de walk and talk, quer dizer, você internaliza valores, você verbaliza esses valores, como nós estamos fazendo aqui hoje, mas o que é mais importante, no momento em que surgem as situações problema do dia a dia, você concretiza esses valores. E vocês podem ter certeza que as pessoas estão absolutamente atentas o tempo todo a tudo que a gente faz, exatamente para estabelecer esse comparativo. Eu estava há pouco tempo atrás, na minha casa, eu tenho um apartamento em Vila Velha. Você sabe que eu fui promotor do Espírito Santo há 22 anos e eu conservo meu apartamento lá. E eu saí do meu apartamento e atravessei a Rua da Praia para dar uma volta no calçadão com a minha mulher. E do outro lado da rua estava lá um ex-aluno, encontrou e falou: professor, eu falei, eu não lembro muito no nome dos alunos, que eu já tive muitos, mas ele falou: não, estou só querendo te dar os parabéns. Eu falei: por quê? Não, porque eu estava olhando você desde a hora que você saiu da sua casa para ver se você ia atravessar mesmo na faixa de pedestre. Então, assim, eu estou dando um exemplo pequeno, mas a gente tem que se policiar e é claro que essa é uma tarefa muito difícil o tempo todo, a gente fazer absolutamente tudo certo, né? Ninguém consegue alcançar esse nível de excelência. Mas naquilo que é possível, que está ao nosso alcance, conscientemente, a gente tem que procurar sempre dar o exemplo. Porque nós somos formadores de opinião. E eu falo sempre que o símbolo da integridade é a árvore, exatamente porque a missão principal das árvores na Terra, e aí tem tudo a ver com ISD também, é espalhar sementes. Então, quando nós estamos aqui conversando sobre esse tema, nós estamos espalhando as sementes, nós temos que ser árvores frondosas que efetivamente estão cumprindo e entregar aquilo que prometem. Se não for assim, o nosso discurso ele fica opaco, ele fica vazio e ele não ganha velocidade pelo mundo.
Finalizou muito bem. Seremos todos semeadores de todos os aprendizados aqui que nós tivemos. Muito obrigada, Marcelo e Yun. Foi riquíssimo. Vamos fazer o sorteio, então? Quem quer ganhar um livro? Mari e Nath, vocês vão pilotar aí? Quem Vai ganhar o botar. livro tem que fazer o resumo e depois vir apresentar aqui. Eu coloquei o nome de vocês aqui já, de todo mundo que está aqui até o final. E vou sortear, então. Vocês estão vendo? Tá aparecendo, né? Ó, o sistema é íntegro, hein? Tá transparente. Camila! Ah! Camila, você está aqui? Tá aqui. Oi, tô aqui. Aliás, eu queria agradecer ao Marcelo e a Yun, porque eu sou cientista política e eu pedi exoneração para migrar de carreira por inspiração ao livro deles. E fui para o Compliance, o ESG, consegui minha primeira oportunidade de trabalho agora no relatório de sustentabilidade do aeroporto. E eu Que levo as legal. lições do livro sempre comigo, o livro está sempre comigo, todo marcado já. Ainda não consegui a assinatura deles, consegui com a Ion, né? Ela escreveu no papel e eu colei aqui. E me ajudou muito e fez eu migrar de carreira. A gente vai providenciar os autógrafos de ambos, então, para você, Camila, e te mando o livro. Obrigada, Obrigada. foi um excelente evento. Camila, a gente deve entrar em contato com você para pegar seu endereço certinho para a gente mandar o livro, tá bom? Obrigada. E, pessoal, continuem participando, né? Vão ter outras oportunidades. Eu acho que já foi um presente para nós enorme ter a generosidade aqui do Marcelo e da Yun para passar esse conhecimento para nós. E depois acesse no YouTube, que em breve a gente vai divulgar lá também esse conteúdo. Obrigada de novo, Marcelo e Yun. Foi riquíssimo aqui. Acho que todos vamos levar aprendizados. Obrigada, então, a todos. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigada.